todos. Sob a proteção de Deus, declarar aberto o trabalho da 11ª sessão ordinária de 2013. Solicito o pessoal, todos que fiquem em pé, solicito ao vereador Antônio Arnes da Costa Chavá a leitura do trecho do Evangelho. Boa tarde a todos. Vou ler aqui uma passagem da Bíblia, Mateus, versículo 22. O grande mandamento. Os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer os dos céus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende da lei os profetas. Amém. Solicito a todos que permaneçam em pé para que a gente possa cantarmos o hino de tudo. Jamais se deixou igualar pelo brilho dos
Convido a vereadora Balbina de Oliveira Paula Santos para a leitura da próxima sessão ordinária. Nessa oportunidade também quero comunicar a todos os vereadores, a todos presentes. Nós tivemos um problema sério com a prestadora de serviço, que é a Sino, responsável pelo site da nossa Câmara, todo o inserimento da pauta no sistema, e diante disso foi necessário viabilizar a retirada de cópia de todos os projetos, de todas as indicações, de todo o trabalho que será desenvolvido hoje nesta tarde. Quero aqui pedir a compreensão de todos vocês que já está sendo providenciado, tendo em vista que nós fomos pegos de surpresa por essa questão aí que, segundo a informação da empresa Sino, o provedor teve um problema sério, não só nessa casa, mas em outras casas também, e que estarão restabilizando o mais rápido possível. Então, eu acredito que possa já estar até sendo normalizado, mas ocorreu esse incidente. Então, eu peço a compreensão de todos vocês, mas nós estaremos dando continuidade aos trabalhos e, com certeza, concluindo tudo isso hoje. Solicito a primeira secretária. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Presidente, eu gostaria de pedir, por gentileza, se fosse possível, a gente dar aqui um minuto de silêncio em homenagem à mãe do nosso advogado aqui da Câmara, doutor Gustavo, que veio a falecer na quinta-feira, se for possível, presidente. Conforme a solicitação do vereador Marquinhos, um minuto de silêncio sobre a morte da mãe do doutor Gustavo. Obrigado, presidente. Solicito à primeira secretária, a vereadora Nainã, a leitura da ata da 10ª sessão ordinária de 2013, realizada no dia 8 de abril do corrente. Ata da 10ª sessão ordinária de 2013 da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, aos 8 dias do mês de abril do ano de 2013, sob a presidência do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, realizou-se a 10ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Givanildo Soares. Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata, tem visto aqui do conhecimento dos senhores vereadores já. Questão de ordem. Gostaria que fosse lida a ata na íntegra. Então, vereador, continue. Em sua sede, a Alameda Barão do Rio Branco, número 28, Centro. Às 14 horas, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, na qual estiveram presentes os vereadores José Josimar Ribeiro da Costa, Matheus Nogueira Costa, Nair Bispo dos Santos Lang, professor João Carlos de Campos Feital, Antônio Hermes da Costa, Balbina de Oliveira de Paula Santos, Givanildo Soares da Silva, Joselito Santos de Farias, Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos, Marcos Aurélio Rocha de Lima, Olavo Volpato, Paulo Henrique Andrade Ortiz e Dr. Sérgio Castanheira de Souza. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Dr. Sérgio Castanheira de Souza a leitura do trecho do Evangelho, convidando após o vereador Antônio Hermes da Costa para a leitura do Evangelho na próxima sessão ordinária. Em seguida, o senhor presidente solicitou a todos os presentes que, em pé, entoassem o hino de Itu. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora primeira secretária a leitura da ata da 9ª sessão ordinária de 2013, realizada no dia 1º de abril de 2013,
Em questão de ordem, o vereador Olavo Volpato solicitou a dispensa da leitura da ata, sendo aprovada por unanimidade a dispensa, e após o texto da mesma, dando continuidade, a senhora primeira secretária fez a leitura do expediente recebido. Balancete da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, referente ao mês da receita do mês de março do corrente. Ofício 260/2013, datado no dia 5 de abril do corrente, encaminhado pela Presidência da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, encaminhando à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar o expediente anexo, ata da sessão e parecer da Diretoria Jurídica e Legislativa, para apreciação dos fatos ocorridos por ocasião da 7ª sessão ordinária, realizada em 18 de março do corrente. Ofício da ATL número 14/2013, datado de 11 de março do corrente, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhando respostas das indicações números 15, 31, 34, 42, 55, 63 de 2013. Ofício da ATL número 19, o vereador Matheus que assumou. /2013, datado de 20 de março do corrente, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhando cópia das leis promulgadas. Lei número 1512, de 15/3 de 2013. Lei 1513, de 15/13 de 2013. Ofício da ATL número 20, datado de 20 de março do corrente, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhando respostas das indicações números 3, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 30, 37, 54, 73 e 78. Ofício também número 22/2013, datado de 27 de março do corrente, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhando resposta da indicação número 115/2013. Ofício da FUNSOL 64/2013, datado de 2 de abril do corrente, encaminhado pelo Fundo Social de Solidariedade, agradecendo o recebimento da moção número 73/2013. Comunicado número 17435/2013, datado de 27 de março do corrente, encaminhado pelo Ministério da Educação, informando o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Correspondência encaminhada pelo Senado Federal sobre a realização da campanha Senado Transparente. Ofício número 256/2013, datado de 25 de fevereiro do corrente, encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do requerimento número 72/2013. Convite encaminhado pela Câmara Municipal de Limeira, convidando para o Poder Legislativo desafios e tendências, a educação para a cidadania no centro do debate informativo sobre a posse do presidente José Josimar Ribeiro da Costa como delegado parlamentar municipal pelo Conselho Federal Parlamentar. Legislatura 2013 a 2016. Ofício número 193/2013, Sorocaba, datado de 18 de março do corrente, informando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Ofício 194/2013, CR Sorocaba, datado de 18 de março do corrente, informando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Ofício 4/2013, datado de 30 de março do corrente, encaminhado pela Telefônica Vivo, informando as obrigações previstas contidas no Plano Geral de Metas para a universalização do serviço telefônico fixo comutado e prestado no regime público. Correspondência datada de 4 de abril do corrente, encaminhada pela Associação Pró Melhoramentos dos Bairros Leste, convidando para a posse da nova diretoria executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal. Projeto de lei número 33/2013, de autoria dos vereadores Dr. Sérgio Castanheira de Souza e José Josimar Ribeiro da Costa, que dispõe sobre a proibição de prática de maus-tratos em animais domésticos e ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, e dá outras providências. Projeto de lei número 34/2013, de autoria do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, que institui o concurso Miss Itu Infantil no calendário de eventos da Estância Turística de Itu,
e da outras providências. Projeto de resolução número 3/2013, de autoria da mesa da Câmara, que autoriza a transmissão em tempo real das sessões da Câmara Municipal e da outras providências. Moção número 94/2003, de autoria do vereador Olavo Volpato, de pesar pelo falecimento do senhor Ismael Nunes, deferida nos termos regimentais. Moção número 95/2013, de autoria do vereador Dr. Sérgio Castanheira de Souza, de congratulação com o Dr. Washington Luiz Renzo, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção número 96/2013, de autoria do vereador Olavo Volpato, de pesar pelo falecimento do senhor Antônio José Prévide, deferida nos termos regimentais. Moção número 97/2013, de autoria do vereador Joselito Santos de Farias, de congratulação com o senhor ministro do Esporte, senhor Aldo Rebelo, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 98/2013, de autoria do vereador Olavo Volpato, de congratulação com a Escola Estadual Professor Rogério Lázaro Toqueton, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção número 99/2013, de autoria do vereador Givanildo Soares da Silva, de congratulação com todos os jornalistas do município de Itu pelo Dia do Jornalista, rejeitada por 9 votos contrários e 3 votos favoráveis. Em única discussão, em questão de ordem, a vereadora Nair Bispo dos Santos Lang justificou seu voto dizendo que seu voto contrário não é pelo jornalismo em si, pois admira o trabalho dos jornalistas, e sim da forma que a moção foi feita, pois acaba banalizando as mesmas. Disse que a moção deveria citar o nome do jornal e que fosse feita individualmente, para que não pairasse dúvidas sobre alguns nomes. Em questão de ordem, o vereador Antônio Hermes da Costa justificou seu voto dizendo: que concorda com as palavras da vereadora Nair, pois em seu modo de ver os jornalistas precisam ser citados, pois existem muitos profissionais de capacidade e decentes no meio jornalístico, mas que existem muitos que não merecem confiança. Em questão de ordem, o vereador Marcos Aurélio Rocha de Lima justificou seu voto dizendo que toda a classe de funcionários bons ou ruins, e no jornalismo isso não é diferente. Disse que a moção não define os congratulados e por esse motivo seu voto foi contrário. Em questão de ordem, o vereador Matheus Nogueira Costa justificou seu voto dizendo que votou contrário à moção, mas que nada tem contra a moção do vereador Giva, tampouco contra a imprensa que desenvolve um trabalho sério. Disse que as moções não podem ser feitas de forma genérica, e sim objetiva, e por isso seu voto foi contrário. Em questão de ordem, o vereador Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos justificou seu voto dizendo que seu voto foi contrário pelos mesmos motivos dos comentários dos vereadores que o antecederam. Disse que as moções não podem ser anônimas e sim precisam conter os nomes, e que concorda com o vereador Matheus quando o mesmo citou que é necessário o nome do profissional a ser congratulado. Disse que a imprensa é um órgão que precisa ter a democracia e, assim, o direito à liberdade de expressão. Porém, em todas as profissões existem profissionais e profissionais, e isso acontece em todas as áreas de atuação. Disse que é preciso saber quem são os jornalistas congratulados, pois admira diversos órgãos de imprensa da cidade e tem muita admiração por vários jornais da cidade, assim como outros da região, mas não é possível generalizar. Em questão de ordem, o vereador Dr. Sérgio Castanheira de Souza justificou seu voto dizendo que faz das suas palavras as palavras dos vereadores que o antecederam, pois preza muito a liberdade de imprensa e acredita que uma democracia sem uma imprensa livre não é uma democracia. Disse que a imprensa precisa ser pautada em ética e em verdades, e em nossa região parabeniza os jornais que atuam e que são pautados com ética e em notícias verdadeiras, como é o caso do Jornal Periscópio, Jornal Taperá, Jornal A Federação e o Jornal Folha da Cidade. Diz que não tem nada contra o vereador Giva, mas não é possível generalizar, e por isso seu voto foi contrário à moção. Disse que tem o maior apreço aos jornalistas, pois seu pai foi jornalista.
pois foi dono de 3 jornais, e em todos eles sempre foram pautados em notícias verdadeiras e em ética. Em questão de ordem, a vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos justificou seu voto dizendo que não entendeu a colocação dos vereadores, pois quando é feita uma moção para os médicos, os bons pagam pelos maus. Disse que é necessário colocar o nome de todos os congratulados, e no caso da imprensa, está pagando por uma imprensa de outra cidade. Diz que se trata de coisas estranhas que acontecem na casa. E isso é pura balela, e não quiseram votar favoravelmente à moção. Disse que em seu modo de ver foi combinado para que a moção não fosse aprovada. Disse que admira todos os jornais, assim admira os mesmos com os quais não concorda, pois os jornais existem para que assuntos sejam comentados, sejam coisas verdadeiras ou não, pois tudo que está na mídia precisa ser comentado. E o jornal existe para realizar comentários. Em questão de ordem, o vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz justificou seu voto dizendo que votou contrário à moção do vereador Givanildo e apenas é preciso que o mesmo apresente uma moção para cada jornalista que se congratular, e isso pode ser feito na próxima sessão ordinária. Parabenizou a imprensa que desde o começo da legislatura vem tendo uma postura muito interessante e cabível da maioria dos jornais da cidade, em questão que estão editando na íntegra o que foi dito por cada vereador, e isso é muito bom, pois a imprensa é imparcialidade que é fundamental. Disse que, infelizmente, nem todos os jornais transcrevem os acontecidos da casa e não falam dos projetos discutidos e votados, e apenas das picuinhas que acontecem durante as sessões. E é preciso questionar que imprensa é essa. Em questão de ordem, o vereador Givanildo Soares da Silva justificou seu voto parabenizando a vereadora Balbina pelas suas palavras, pois não fez a moção para os órgãos de imprensa, e sim para seus profissionais. E com certeza a referida moção foi rejeitada por conta do jornalista Reginaldo Carlota. Disse que já apresentou na casa a moção pelo dia do médico, do enfermeiro, do professor, do advogado, e não consegue entender o que levou à rejeição da moção em discussão. Disse que fez a moção hoje, às 10 horas da manhã, e não tinha tempo hábil para citar todos os nomes. Disse que a moção é para os profissionais e por tudo que fazem pela cidade, mas respeita o plenário, que é democrático. Mas as justificativas são: o cúmulo e os profissionais da área jornalística merecem todo o respeito da casa. Disse que os jornalistas muitas vezes fazem o papel do legislador, fiscalizando e levando para a comunidade o que acontece de fato na cidade. Em questão de ordem, o vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz disse que na moção do vereador Givanildo solicita que todos os meios de comunicação sejam oficiados, ou seja, justifica a votação contrária da maioria dos vereadores. Disse que, embora a moção seja para o dia do jornalista, mas estaria oficiando todos os meios de comunicação. Em questão de ordem, o vereador professor João Carlos de Campos Feital justificou seu voto dizendo que suas palavras serão alinhadas ao que muitos já falaram sobre a importância dos jornalistas e da liberdade de imprensa, mas o que faltou foi a questão de não se generalizar as moções. Disse que, para não causar uma celeuma, a moção do dia do jornalista, que merecem todo o respeito por pautarem por ética e por terem a liberdade de expressão garantida na Constituição, disse que o vereador Giva pode apresentar a moção realizando o encaminhamento individualmente, ou seja, direcionando aos profissionais a serem contemplados. Disse que a casa não é contra os jornalistas, que muitas vezes realizam o seu trabalho com dificuldades, pois os mesmos merecem todo o respeito. Em questão de ordem, o vereador Givanildo Soares da Silva disse que apresentou uma moção pelo Dia do Professor, congratulando todos os profissionais da área de educação, e não se tratou de colocar a casa em xeque, e sim para homenagear o profissional. Realizou uma moção verbal para que, se os vereadores quisessem excluir o jornalista Reginaldo Carlota da presente moção, que o façam, pois não apresentou a moção para determinadas pessoas, e sim fez a moção para a classe inteira dos jornalistas, pois nem sabe se o senhor Reginaldo Carlota é jornalista formado. O senhor presidente disse que a moção que foi apresentada não é muito clara e que é humanamente impossível encaminhar a mesma, pois não foram citados os nomes dos profissionais que foram homenageados.
Disse que a moção ficou muito vaga e que a presidência sempre estará encaminhando tudo conforme dispõe o regimento interno e responsabilidade. Disse que a moção foi vaga e se tivesse que votar a mesma, votaria contrário, pela mesma não ser clara. Disse que quando queremos homenagear profissionais ou as instituições, sempre devemos citar o nome dos mesmos. E na moção em discussão, existe a indicação de apenas um jornal, não identificando o nome dos profissionais a serem homenageados. Disse que a casa jamais estará contrária a qualquer pessoa e os vereadores nunca serão contrários a qualquer profissional, pois todos merecem respeito e responsabilidade. E como o presidente tem essa responsabilidade, disse que a casa não pode se furtar de seus atos e as moções não podem ser banalizadas, pois se trata de um reconhecimento da casa que representa o povo. Em seguida, deu-se continuidade ao expediente recebido. Indicações número 205, 207 de Questão presidente. Questão de ordem do vereador Dr. Márcio. Já estou satisfeito. A leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Só uma questão de ordem, professor. Você está pedindo a dispensa da... Então, quero colocar em votação a leitura do texto da ata. Vereador favorável, dois sentados, contrário, se levante. Pronto. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador. Não, só para que faça a correção, sou contrário ao teor dessa ata. Em virtude do meu nome estar errado, foi lido desde o começo. Só veja se foi lido ou se foi escrito realmente errado. Creio que foi escrito errado mesmo. Paulo Henrique, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, se puder, estou solicitando neste momento a retificação. Obrigado. Será feito. Está escrito certo, tá, vereador? Foi erro na leitura. Antes da gente dar início ao expediente, quero comunicar que já foi providenciado a xerox referente a todo o trabalho desta tarde, tendo em vista que não constava no sistema ocorrido um problema no provedor da empresa prestadora de serviço dessa casa lense. Solicito à primeira secretária, a vereadora Nailane, a leitura do expediente recebido. Ofício da ATL número 26/2013, excelentíssimo senhor presidente, o Executivo Municipal vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com o fim de cientificá-lo da resposta referente à seguinte indicação 99/2013. Providencia para que seja colocada novas placas indicativas turísticas na Praça Dom Pedro I, sendo que o que nos cabia para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Lido. Ofício da Prefeitura da Estância Turística de Itu, Secretaria Municipal de Esportes, referente à indicação 79/2013, conforme solicitação do nobre vereador quanto à providência para que sejam reformadas os bancos de descansos que se encontram quebrados e o equipamento da academia ar livre que estão sem pintura enferrujados, localizados na Praça Edinaldo Nobre Santana, ao lado do SESI. Informo que encaminhamos ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, censura, para que seja atendida a solicitação. Também da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Esportes, referente à indicação 131/2013.
Informo que o serviço está sendo realizado pela equipe de manutenção do Centro Esportivo Tite, com previsão de conclusão nos próximos dias. Também da Secretaria Municipal de Esportes, referente à indicação 134/2013. Informo que encaminharemos à Secretaria Municipal de Planejamento ofício para que seja incluída a construção de uma cancha de campo de bocha no projeto do referido local, atendendo tal sugestão. Comunicado número 23020/2013 do Ministério da Educação para a Prefeitura Municipal de Itu. Da Diretoria de Ensino Região de Itu, assunto referente ao ofício 85/2013 da ATL. Sirvo-me do presente para agradecer a Vossa Excelência a honraria por mim recebida desta Casa de Leis, conforme proposta da moção 60/2013, de autoria do nobre vereador Dr. Marcos Aurélio Hortêncio Bastos. Eu gostaria de comunicar ao plenário, mais uma vez, que o mesmo não pode se manifestar. Por coincidência, são as mesmas pessoas que fazem o papel de vir no intuito realmente de não assistir às sessões ou não deixar as pessoas assistir às sessões. Então eu gostaria que ocorresse a respeito, que a gente procura conduzir essa casa juntamente com todos os vereadores, mas que é necessário que cada um de vocês se comporte no sentido conforme o regimento interno. Se for para estar batendo papo, conversando paralelamente aos trabalhos dessa casa deles, infelizmente não é permitido. Isso não é eu que não quero, é o regimento interno, é claro. E a gente, não é a primeira sessão, a gente está falando, está pedindo, né? Mas vai chegar um momento que a gente tem que tomar outras providências. Então eu quero comunicar mais uma vez e pedir pela gentileza para que possa realmente ser cumprido o regimento interno, as normas legais e que os trabalhos continuem tendo a harmonia como sempre teve, o respeito ao qual essa presidência e todos os vereadores têm para com as pessoas que querem assistir às sessões e participar do trabalho dessa Casa de Leis. Agora é importante que a gente possa contar com essa colaboração, porque eu não vou permitir mais esse tipo de atitude aí. Então já vou deixar bem claro, vou seguir o regimento interno. Por favor, pode continuar. Ofício da Câmara Municipal de Itupeva, que vem apresentar a mesa que foi formada: presidente, primeira secretária e segundo secretário. Da Prefeitura de Araçoiaba da Serra, convite especial: presidente da Câmara Municipal. A Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Delegacia de São Paulo, vem muito respeitosamente convidar Vossa Senhoria para o primeiro seminário de agricultura familiar da região de Sorocaba. Primeiro encontro de agricultura familiar de Araçoiaba da Serra, a realizar-se em 19 de abril de 2013, às 8h30, na Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra. Lido. Da Caixa Econômica Federal, ofício 220/2013, a Câmara Municipal de Itu, com cópia para a Prefeitura Municipal de Itu, assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Lido. Também da Caixa Econômica Federal, ofício 223/2013, a Câmara Municipal de Itu, com cópia para a Prefeitura Municipal de Itu, assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio número 27 de 3 de 2013, no valor de R$ 594.041,76. Excelentíssimos presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, senhor Josimar Ribeiro, vimos solicitar de Vossa Excelência a gentileza de apresentar à Câmara de Vereadores o pedido de que, na Semana Madre Maria Teodora Voiron, de 18 a 24 de maio de 2013, seja homenageada com o diploma e a medalha Madre Maria Teodora Voiron a senhora Maria Helena Dias de Carvalho Esteban. Ela, como ex-aluna do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, tem se distinguido pelo seu amor ao antigo colégio, pelo seu interesse, dedicação e disponibilidade em colaborar nos eventos realizados nesta casa e, sobretudo, por fazer conhecida a nossa querida Madre Maria Teodora Voiron. Lido. Recurso contra o parecer jurídico.
Projeto de lei que proíbe o recebimento de lixo de outros municípios. Temos que esclarecer que, em que pese beneficiar o meio ambiente, o projeto de lei em questão é baseado na competência legislativa na defesa do interesse local. Artigo 30, inciso 1º da CF. A competência para a iniciativa legislativa, para tanto, está tutelada no artigo 8º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Itu. A competência comum a que se refere o artigo 23 da Constituição Federal serve para legislar ou proteger o munícipe, baseado no interesse local. Interesse, neste caso, significa utilidade, conveniência, prerrogativa, importância, empenho e cuidado. Mesmo que fosse uma questão do meio ambiente, só para ilustrar, temos o seguinte entendimento: da competência da Câmara Legislativa Municipal do Direito Ambiental, em caso de conflitos de leis no espaço em matéria ambiental, tem de ser analisado casuisticamente face à interpretação do conceito de interesse local. A Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competência exclusiva, privativa e principiológica, com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo o critério de equilíbrio ditas pela experiência histórica. Silva José Afonso, da curso Direito Constitucional Positivo, 9 ED, São Paulo, Malheiros, 1993. Livre. Solicito a primeira secretária a leitura dos projetos. Projeto de lei número 35/2013, de autoria do presidente José Josimar Ribeiro da Costa, que institui o Dia da Convenção Republicana de Itu no calendário de eventos oficiais do município da Estância Turística de Itu e dá outras providências. Encaminho ao jurídico. Projeto de lei número 36/2013, de autoria do vereador Olavo Volpato, que declara de utilidade pública a Associação Família Jesus de Jiu-Jitsu. Encaminho ao jurídico. Ofício da ATL número 32/2003, projeto de lei que encaminha. Ratifica as alterações feitas ao contrato de consórcio do Consórcio Público Intermunicipal criado pelos municípios de Itu e Salto, constituído nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, objetivando a implementação do projeto Maria Fumaça, trem republicano. Encaminho ao jurídico. Ofício da ATL número 33/2013, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1183, de 18 de junho de 2010. Encaminho ao jurídico. Também da ATL, ofício 34/2003, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 3.143, de 26 de dezembro de 1989, e dá outras providências. Encaminho ao jurídico. Projeto de lei número 36/2013, de autoria da ATL, que autoriza o Executivo Municipal a conceder o percentual de inflação aos empregados e servidores públicos da administração direta e indireta e dá outras providências. Encaminho ao jurídico. Requerimentos e moções. Moção número 100/2013, de autoria do presidente José Josimar Ribeiro da Costa. Moção de congratulação com a nova diretoria executiva e conselhos deliberativo e fiscal da ASSOMEBA, Associação Pró Melhoramentos dos Bairros Lestes, na pessoa da presidente da associação, senhora Rosana Maria Castilho Passos Galvão de França Pacheco. A moção está em votação. Vereadores favoráveis, continue sentados. Contrários, se levante. Aprovado por unanimidade.
de autoria do vereador Olavo Volpato, moção 101/2013. Moção de congratulação com o 2º GACL, Grupo de Artilharia da Companhia Leve Regimento Deodoro, pelo transcurso no dia 19 de abril de 2013 do Dia do Exército Nacional. Moção de congratulação, vereadores estavam lá, sentados com o braço levantado. De autoria do presidente José Josimar Ribeiro da Costa, moção 102/2013. Moção de congratulação com todos os colaboradores da revista regional pela comemoração dos 10 anos de existência, na figura dos ilustres senhores Renato Lima e Zeca Almeida, diretores. A moção está em votação. Vereadores favoráveis, sentados, votados levante. Aprovado por unanimidade. Quero também colocar à disposição de mais vereadores que queiram assinar. Fica à disposição. De autoria da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, moção de pesar pelo falecimento da senhora Marta Jansson, ocorrido no último dia 13 de abril. Referido na forma regimental. Indicações. Solicito a primeira secretária as indicações. Leia as indicações. Indicação número 216/2013, de autoria do vereador Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Determina providência junto ao órgão competente da municipalidade para que se retifique a lombada feita na Avenida Antônio Almeida Sampaio, em frente ao número 366, no bairro São Judas Tadeu, tornando-a da altura que era antes, ficando como está, de nada adianta, uma vez que os veículos fazem dela não um inibidor de velocidade, e sim uma rampa que os impulsiona. Saliento que uma pessoa já faleceu no local, vítima de atropelamento, e vários animais também pereceram da mesma forma. Lindo encaminho sobre o prefeito municipal. De autoria do vereador Olavo Volpato, indicação número 217/2013. Que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se digne estudar a possibilidade de promover melhoramentos nas sinalizações de vias e lavradouros públicos da cidade, mediante 1. Colocação de placas identificatórias da denominação da via pública ou lavradouro nas casas de esquina de cada 2 ou 3 quarteirões, concedendo-se ao proprietário das casas onde as placas forem fixadas certo percentual no desconto do valor do IPTU. 2. Estabelecimento de parceria com as empresas da cidade visando a doação das placas identificatórias da denominação das vias ou lavradouros públicos, concedendo-se as mesmas certos desconto no valor do ISS. Livro encaminho sobre o prefeito municipal. De autoria do vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz, indicação 218/2013, para que seja instalado um redutor de velocidade na Avenida Sete Quedas, na altura do número 650, condomínio Dona Lila. Lido, encaminho sobre o prefeito municipal. Também de autoria do vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz, indicação número 219. Para que se digne determinar... Só um minutinho. Eu gostaria, pela última vez falar, a guarda sempre presente aqui, os agentes de segurança, eu gostaria que, por gentileza, ficasse atento e se identificar a pessoa que continua descumprindo a lei do regimento interno. Eu gostaria que Vossa Excelência ou convidasse para sair. Se não sair, que Vossa Excelência possa retirá-lo. Então deixa eu sair logo, porque tá pra bagunça, você não respeita ninguém. É dois. Deixa eu sair logo. Tchau. Eu vou lá pro Rio Grande do Norte. Vai tocando. Eu vou ver lá pro Tiguá. Você não respeita ninguém, quer ser respeitado. Dá licença. Para que se seja construída uma creche municipal no bairro São Luís. Lido, encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação número 220/2013, também de autoria do vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz.
que seja realizada a avaliação clínica das pessoas que vivem em situação de rua, inclusive com radiografia dos pulmões, caso se faça necessário. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação 221, também de autoria do vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz. Para que seja realizado o serviço de pintura no asfalto de vaga para portador de necessidades especiais em frente à clínica Crier Dente, localizado na rua Piauí, número 91, no bairro Brasil. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. De autoria do vereador Matheus Costa, indicação número 222. Para que seja feita a manutenção da estrada Sete Quedas a partir da empresa Mangotex até a cerâmica colonial. O pedido foi feito pelo senhor Miguel Feriosi. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. De autoria do presidente José Josimar Ribeiro da Costa, indicação número 223. Para que seja providenciada a iluminação do campo de areia localizado no bairro Novo Mundo, neste município da Estância Turística de Itu. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação 224/2013, de autoria do vereador Dr. Sérgio Castanheira de Souza. Para que sejam trocadas 8 lâmpadas da Praça Padre Bento Dias Pacheco, localizado no bairro Padre Bento, em frente à padaria Borasca, devido ao fato de que as mesmas não estão funcionando, deixando boa parte da praça no escuro no período noturno. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação 225/2013, de autoria da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Tampa de buraco de boca de lobo na calçada localizada na Avenida Senador Teotono Vilela, próximo à escola Silvia de Paula Leite Bauer, no Jardim Aeroporto. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Também de autoria da vereadora Balbina, indicação 226. Pede pintura em lombada localizada na rua São João, em frente ao número 251, Vila São Francisco. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação 227, de autoria da vereadora Balbina de Paula Santos. Pede construção de bocas de lobo na rua Érico Veríssimo, cruzamento com a rua Monsenhor Ezequias Galvão, Jardim Padre Bento. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação 228/2013, também de autoria da vereadora Balbina. Substituição da cesta básica de alimentos por Vale Alimentação. Nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Itu, que substitua a cesta básica de alimentos fornecidos aos servidores municipais por Vale Refeição. A cesta básica de alimentos atualmente fornecida aos servidores municipais tem um custo aproximado de R$ 220. Caso esse valor seja fornecido através de Vale Refeição, o trabalhador poderá comprar os alimentos de acordo com as reais necessidades de sua família. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação 229/2013, de minha autoria, vereadora Nair Lang. Para viabilizar necessárias reformas estruturais, elétricas, hidráulicas do prédio da administração, bem como troca dos equipamentos que integram o playground da Cidade das Crianças. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. Indicação número 230/2013, de autoria do vereador Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Pede que seja feita uma lombada ou redutor de velocidade na rua Professora Ignês Ribeiro Lepisca, próximo à Escola de Ensino Infantil Babylândia, no número 266, no bairro Potiguara, pois nesta localidade existe constante movimento de veículos e motoristas desatentos, não respeitam os limites de velocidades impostos. Lido e encaminho sobre o prefeito municipal. De autoria do vereador Olavo Volpato, indicação 231/2013.
o senhor Antônio Luiz Carvalho Gomes, ao secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, o senhor Saulo de Castro Abreu Filho, a Diretoria-Geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transportes do Estado de São Paulo, a senhora Carla Bertaco Trindade, ao superintendente do Departamento de Rodagem do Estado de São Paulo, o senhor Clodoaldo Pelicione e o diretor regional da Divisão Regional do Pirapitigui, DR2 do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo, o senhor Alfredo Moreira de Souza Neto, para estudarem a possibilidade de construção de uma rotatória em substituição ao canteiro central instalado na Avenida Prudente de Moraes, início da rodovia Valdomiro Silveira Camargo, SP-79, considerando o sentido Itu-Sorocaba, visando com a medida facilitar o direcionamento do tráfego de veículos no trecho. Lido, encaminhou ao prefeito municipal. Indicação 232/2013, de autoria do vereador Antônio Hermes da Costa, Jabá, para que seja realizado o serviço de capina e limpeza na rua José Frank, altura do número 701, e toda a sua extensão de área verde e ao lado do posto de saúde, ambos localizados no bairro Jardim Aeroporto. Lido, encaminhou ao prefeito municipal. Indicação número 233/2013, de autoria do vereador Joselito Écio de Farias, delito do quiosque. Determina providência junto ao setor competente para que sejam tomadas medidas cabíveis junto às operadoras de telefonia celular que não estão fornecendo serviço de qualidade aos moradores da região do Pirapitigui em alguns pontos da cidade, tais como bairro São Luís, Vila Progresso e Potiguar. Lido, encaminhou ao prefeito municipal. Esgotado o expediente, coloca a palavra livre, tema livre, por 1 hora. Solicita a secretária a leitura do vereador escrito. Vereador Olavo Volpato, por 15 minutos. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Olavo Volpato. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero agradecer Vossa Excelência, senhor presidente. Eu retornei hoje os 9 volumes que Vossa Excelência teve a gentileza de colocar por 15 dias à disposição para verificar a situação real do material radioativo depositado no Mutuxim, nesse município. Senhor presidente, espero, dentro de 1 ou 2 sessões, apresentar a esta casa um relatório circunstanciado do que consegui apurar nos 9 volumes ali documentados. Posso antecipar à casa que o último documento ali relatado é de 1995, do governo Sérgio Freire. Entrevistado por um jornalista, assegurou-me que em 2005 o prefeito Herculano também tomou algumas providências a respeito. No entanto, nós não temos nenhum documento a respeito. Irei, depois do relatório, solicitar, através do requerimento desta casa, que seja oficiado a Prefeitura Municipal, a Águas de Itu, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Instituto de Desgeometria de Belo Horizonte, para saber se estão monitorando a água da cidade, se tem algum documento após 1995, que seja remetido cópia a essa idilidade para que Vossa Excelência possa fazer mais um volume e deixar aí à disposição daqueles que assim ou desejarem consultar. E também nós possamos encaminhar as providências que a casa julgar
necessária. Posso antecipar que o deputado José Olímpio, pertencente à Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, irá solicitar uma audiência pública a respeito do assunto. E se o vice-presidente da República aqui vir a essa cidade dentro de dias, creio, senhor presidente, que nós devemos entregar à sua excelência uma solicitação para que oficie a real situação do material hoje existente. Porque a Nucremon não existe mais. A Nucrebras parece que também já acabou. Então nós precisamos saber quem é que está coordenando hoje em âmbito federal esse material que pertence ao governo federal. Então, conto com a ajuda de Vossa Excelência uma vez mais, para que nós possamos fazer chegar aos órgãos da República essas nossas solicitações, que não é desse vereador, mas da cidade de Itu do todo. O vereador Giva informava há pouco que o doutor Jacó paga monitoramentos, né? Então vamos também pedir ao doutor Jacó se ele tem algum documento relativo a esse procedimento. Senhor presidente, senhores vereadores. Não. Uma parte do vereador João Soares. Só obrigado pela parte. Para esclarecer, quando eu estive na presidência dessa casa, eu fui indagado por vereadores também e solicitei informações a referido ao lixo atômico aí. E aí foi no próprio evento, foi o título do calo aqui na Câmara, desculpa, do menino do meio ambiente lá do Mazini. E aí o doutor falou que tinha todos os atestados quanto àquilo lá, porque ele fazia isso por conta própria. Então não tenho nenhuma procuração para defender, então só o que eu ouvi, que alguns vereadores questionaram também a respeito do que Vossa Excelência está questionando. Não, vereador Gito, também não tive intenção nenhuma de jogar na costa de Vossa Excelência. Apenas estou dando ciência à casa que temos mais uma fonte, talvez, de documentação que nós devemos solicitar, se possível, para ampliar esses 9 volumes que a casa tem hoje e que são mais recentes. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem o jornal Estado de São Paulo, não tenho aqui em mãos, mas publicou um estudo sobre a redução da tarifa de energia elétrica. E o jornal Estado de São Paulo vem colaborar com aquilo que eu falei na última semana aqui nessa casa. É uma balela a redução da energia elétrica até agora. Não sei se daqui para frente eles vão arrumar algum artifício possível para provar que a presidente deu a redução da conta de energia. Que até agora não apareceu. Eu, pelo menos, as minhas contas continuam com a mesma quantidade de consumo, com a mesma quantidade de valores e cruzeiros. Então, não sei aonde está a redução prometida. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 18 de abril, a nossa cidade comemora 140 anos da Convenção Republicana que aqui se realizou. E a Prefeitura Municipal, através do Conselho Municipal de Cultura e o Museu Republicano, a Academia Ituana de Letras, irão promover as devidas comemorações com a possibilidade da visita do vice-presidente da República num dos dias das comemorações. Tomara que tu possa receber o Dr. Michel Temer e que ele, como antigo mestre deste vereador, possa aqui despachar para os municípios vizinhos e nosso alguns encaminhamentos do governo federal em benefício das cidades da região. Senhor presidente, senhores vereadores, também, nessa semana comemora-se o Dia do Exército. Fiz um requerimento de congratulação ao Exército aqui sediado e coloco o senhor presidente à disposição dos demais pares que queiram congratular com o Coronel Fernandes, que tem sido um amigo desta casa, aqui comparecendo, prestigiando os senhores vereadores e as solenidades
foi uma das poucas autoridades que compareceram na posse de todos nós, no dia 1º, aqui veio, e o coronel representa uma unidade do Exército. E se os senhores atentarem bem, quando o ministro dos Esportes disse que tu tinha muitas condições para receber as delegações da Copa do Mundo, uma das coisas que ele citou é porque aqui tinha uma unidade do Exército. E saibam os senhores que a unidade do Exército aqui também prepara essa força que está disposta a ser deslocada para qualquer parte do país em emergências. Sabemos que aqui tem um grupo de elite do Exército que pode ser deslocado para qualquer parte em circunstância que o senhor Presidente da República assim determinar, que ele é o comandante-chefe das Forças Armadas. E em caso de emergência, e tu já teve presente no Haiti, já teve presente na África, e a unidade de Tu é bastante disputada por ser uma das tropas de elite do Exército Nacional. Aqui passaram já pelo menos 2 ministros do Exército, o general Roberto Albuquerque e o general Leônidas Pires Gonçalves, que tive o privilégio de conhecê-lo também. Esses 2 homens foram comandantes da unidade de Tu e se tornaram ministros do Exército. E quantos generais saíram também de comandando a unidade de Tu. Por isso fica a nossa homenagem ao Exército Brasileiro, e faço isso na pessoa do Dr. Bastos, que é um dos membros da reserva do Exército como oficial. Senhor Presidente, senhores vereadores, também quero congratular com o professor Jonas Soares de Souza, ex-secretário de Cultura, que lança no dia 23 o seu livro Painéis e Azulejos do Museu Republicano Convenção de Itu. Quem conhece o professor Jonas sabe que ele é um intelectual, e Tu tem a honra de, embora ele não seja ituano, ou seja por título, mas porto-felicense de nascimento, o professor Jonas contribuiu eficazmente e voluntariamente para que o Museu Republicano de Itu seja hoje respeitado. Então, nós temos que reverenciar esse homem da cultura, que é um dos intelectuais ainda em atividade na cidade de Itu, daqueles que realizam e não falam. E nós temos muitos intelectuais aqui em Itu que só falam, só tem garganta e não tem atividade efetiva e produtiva para o município e para a intelectualidade necessária a divulgar as coisas de Itu. Senhor Presidente, senhores vereadores, li na internet essa semana também, que estatuto é esse? Na minha geração não tinha estatuto do menor e adolescente. Com 8 anos, meus pais me colocaram no trabalho e me deram uma profissão digna. Tive o meu primeiro registro de carteira de trabalho com 14 anos. Estudava e tinha tempo necessário para brincar. O primário era um complemento do lar e a professora a segunda mãe. Apanhava quando desobedecia ou fazia algo errado. Aprendi o que é respeito e convivência com regras simples. Hoje o menor não pode trabalhar, não pode ser corrigido pelos pais, professores e por autoridade nenhuma. Ele tem que ter todo o tempo para vadiar, para poder roubar, para traficar, para estuprar, para matar e votar, pois existe um estatuto que o protege dos repressores. Então quero deixar aqui também a minha palavra de solidariedade a quem escreveu isso, porque hoje o que nós vemos é que os menores estão abusando e já há um movimento para reduzir
encabeçado pela Rádio Jovem Pan, a idade do menor. Ser considerado menor até 12 anos e de 13 aos 18 ser já praticamente imputado pelo menos uma pena que se não seja total do maior, mas seja uma pena que cale na pessoa para aprender a conviver em sociedade. Senhor presidente, senhores vereadores, também queria deixar registrado aqui nos anais da casa e irei fazer por requerimento as congratulações pelos 10 anos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança, do pastor Abrão Moreira da Silva, que comemora nessa semana. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança, fica na Praça da Bíblia, de frente ao cemitério municipal, e é uma das igrejas mais respeitadas de outras religiões que nós temos aqui. O pastor Abrão tem sido um desses homens que conduz os seus fiéis, pouco se envolve em política, e ele tem tido na sua igreja o real trabalho para que os seus fiéis atinjam a espiritualidade necessária. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria chamar a atenção da Secretaria de Obras do município para as calçadas que estão sendo construídas. Muitas calçadas estão sendo construídas inclinadas. O passeio público tem que ser nivelado. Ele não pode apresentar inclinações. Se o cidadão quer adentrar a sua garagem, ele tem que fazer inclinação dentro do seu portão para dentro. E rebaixar a guia. E não procurar fazer inclinação de 30, 40 graus para que possa utilizar os seus veículos. E isso está existindo bastante em nossa cidade ultimamente. E, finalmente, eu queria dizer, apresentei um requerimento que conto, uma indicação que conto também com o apoio de todos, se quiserem assinar, para que o DR estude o problema da entrada da cidade de Itu no estádio municipal, que retirou o acesso de quem vem da cidade nova para o Patrocínio e outros lugares. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência à palavra livre, solicito a secretária a leitura do próximo orador inscrito. Vereador Eduardo Ortiz, por 15 minutos. Com a palavra, o vereador Eduardo Ortiz. 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde também a todos os internautas que nos acompanham agora. Fiz uma indicação sobre a pintura de vaga para cadeirantes em frente à clínica Clear Dent, no bairro Brasil. E me procuraram para esse vereador, porque essa solicitação outrora foi feita via protocolo da prefeitura há mais de 1 ano. E nada ainda foi feito. E aproveitando carona dessa indicação, quero fazer uma cobrança ao Poder Executivo também, sobre a minha indicação feita em 14 de fevereiro, portanto, 2 meses. A caminho de 1 ano também, quem sabe, já passaram-se 2 meses. Sobre a pintura de vaga também, de cadeirante de frente à sede dos Alcoólicos Anônimos. Acho que muitos aqui relembram, né? Vocês lembram dessa indicação que eu fiz? Inclusive, na ocasião, eu elogiei a atuação dos Alcoólicos Anônimos. E eu quero dizer que não adianta nós fazermos indicações se não executam, então um pouco nos respondem. O prefeito Tuízi respondeu algumas indicações, ou melhor, várias indicações, mas essa indicação
por exemplo, ainda não foi respondida, tampouco executada. Então, eu gostaria que tivesse uma atenção à indicação deste simples vereador, mas que é de suma importância. Não são pinturas em locais, locais quaisquer, de forma alguma. São instituições, uma de saúde, uma clínica de saúde, a outra, uma instituição de muita relevância aqui para o nosso município. Então, quero que fique registrado essa minha solicitação, de ao menos resposta para esse vereador dessas indicações. Bom, também fiz uma indicação de lombada, na verdade é um redutor de velocidade, né, em frente ao condomínio Dona Lila, que é na estrada, aqui na Sete Quedas, Avenida Sete Quedas, próximo ao Centro de Controle de Zoonoses, tá? Lá também há uma grande solicitação, uma grande reclamação para esse vereador aqui, que os carros passam, a linguagem dos jovens, passam moendo, né? Passam em alta velocidade. Né? Então, seja também feita, fique registrada essa indicação. Bom, tem uma outra indicação, que é o seguinte, que é sobre a realização de exames em pessoas em situação de rua. Bom, já há algum tempo me procuraram e pediram para que eu fizesse essa indicação, pois a situação é realmente preocupante. Ao percorrermos a cidade, sobretudo durante a noite, nos deparamos com várias pessoas dormindo nas calçadas, nos becos, em alguns comércios, enfim, pessoas que estão nessa situação, em situação de rua. Então, muitos falam moradores de rua, né? Tem vários sinônimos, e na verdade eles não são moradores de rua, eles são pessoas em situação de rua. Eles não querem morar lá, tenho certeza disso. Né? Então, há uma situação que a gente acredita que seja temporal, então por isso que a gente qualifica essas pessoas como em situações de rua. Mas nós já paramos para pensar que essas mesmas pessoas têm uma probabilidade gigantesca de estar contaminadas, infectadas com várias doenças, e essas pessoas, ao deitarem nas calçadas, próximas às portas dos comércios ou de casas, ao passarem por outras pessoas, ao falarem com outras pessoas, elas podem estar passando várias doenças, em especial a tuberculose. A tuberculose, ela é uma doença que é provavelmente a que mais mortes ocasiona aqui no Brasil. Estima-se que mais ou menos 30% da população mundial esteja infectada com a tuberculose. Embora, claro, nem todos venham a desenvolver a doença. Né? Eu sou médico, já quero deixar claro, não sou da área da saúde, né, Dr. Bastos, que é da área da saúde, e ele pode tranquilamente ratificar o que aqui fala. Né? Mas é importante nós nos atermos a isso. Né? Então, as pessoas, elas se comportam como reservatórios do bacilo. Ou seja, convivem com ele porque não conseguem eliminá-lo ou destruí-lo, e uma vez reativado o foco, passarão a ser infectantes. A primeira infecção ocorre quando a pessoa entra em contato com o bacilo pela primeira vez, com a proximidade das pessoas infectadas. Vejam bem, proximidade com pessoas infectadas, a mera proximidade. Assim como os ambientes fechados e pouco ventilados favorecem o contágio. Doença, portanto, contagiosa. O bacilo de Koch é transmitido nas gotículas eliminada pela respiração, simples respiração, por espirros e também pela tosse. Para que a primeira infecção ocorra, é necessário que ele chegue aos alvéolos. Aqui já uma explicação mais técnica, tirada do site do Dr. Drauzio Varela. Se não alcançar os pulmões, nada acontece.
A partir dos alvéolos, porém, pode invadir a corrente linfática e alcançar os órgãos de defesa do organismo. A doença evolui quando a pessoa não consegue bloquear o bacilo que se divide. Rompe a célula em que está fagocitado e provoca uma reação inflamatória muito intensa em vários tecidos à sua volta. O pulmão reage a essa inflamação, produzindo muco e surge tosse produtiva. Como o bacilo destrói a estrutura alveolar, formam-se cavernas no tecido pulmonar e vasos sanguíneos podem romper-se. Por isso, na tuberculose pulmonar, é frequente a presença de tosse com a eliminação de catarro, muco e sangue. Além dos pulmões, a doença pode acometer órgãos como rins, ossos, meninges, etc. Bom, preocupado então com essa situação, fiz essa indicação para que a Secretaria de Saúde da nossa cidade realize exames para detectar a presença dessa e de outras doenças também, fazendo principalmente uma radiografia do pulmão dessas pessoas. É uma coisa que é difícil a gente imaginar, né? É difícil a gente ver alguém realizando. Nós pensamos muito em saúde pública, os postos de saúde, mas a gente não olha aqueles que nem condições de ir a esses lugares têm. Estão mal vestidos, porque não tem roupa, né? Às vezes não tem vontade de ir, não tem ânimo para ir, diante de inúmeros fatores os quais o colocaram naquela situação. Então, é algo, acho que seria, não sei, ao meu ver, inédito, né? E eu quero aproveitar o gancho, pois me lembro de um braço da Igreja Católica chamado Aliança de Misericórdia, que faz um trabalho muito bonito, né, aqui no Brasil. E eles fazem exatamente um trabalho nesse sentido, de olhar por essas pessoas que estão em situação de rua, né? E que dera o poder público também tomasse como exemplo o que eles fazem. Tá certo que não vai chegar tanto, né? Porque esses da Aliança de Misericórdia é brincadeira, eles abraçam, eles beijam essas pessoas, né? Daí também vem a preocupação, porque nós temos entidades, nós temos grupos de jovens que fazem esse trabalho nas ruas, de acolhê-los, de dar banho, dar sopão, né? Então essas pessoas estão correndo risco também, né, de serem infectadas. Então é uma doença terrível e que desencadeia outras doenças. Então, acredito que se a Secretaria de Saúde assim fizer, realizar esses exames, eu vou ser o primeiro a fazer grande publicidade dessa atitude. Será uma atitude muito bonita e importante para a pessoa, principalmente para nós aqui munícipes. Bom, quero também deixar aqui registrado que fiz uma indicação para a construção de uma creche no bairro São Luís. Vimos aqui na sessão passada, se não me engano, a nobre vereadora Balbina discorrendo sobre o assunto, né, que é de realmente importância aqui na nossa cidade. Muitos também procuram este vereador, a procura de vaga na creche, mas a gente sabe que todos nós sabemos que tem listas, né, tem a fila de espera, que tem que ser respeitada sim, né? Não é porque é vereador, porque é um político, alguém com influência na sociedade, que tem que passar na frente, não. Isso não pode acontecer. Quando a gente vai fazer a solicitação para o Poder Executivo, para a Secretaria de Educação, a Marilda Portijo, a qual me recebe todas as vezes com muita dedicação, a gente vai pedir para ela para solucionar o problema, né? Não só de uma criança, mas das demais, né? Eu sei que a necessidade é em toda a cidade, mas como moro há 31 anos no bairro São Luís, eu conheço mais de perto a realidade daquele bairro. Bairro este que muitos pensam que já tem tudo, né? Pelo fato dele ter um grande comércio, pelo fato de ser próximo a hipermercados, né? Ter correio, ter SESI, inúmeras coisas que realmente o bairro, ter a prefeitura, né? Itu Novo Centro é dentro do bairro São Luís, Parque América dentro do bairro São Luís, vários
bairros e vários loteamentos se formaram dentro do bairro São Luís. Então, eu abranjo todos, né, quando falo em bairro São Luís. Mas, na verdade, a área social deste bairro é carente. Eu moro, por exemplo, na Baixada do São Luís, a famosa Baixada do São Luís, né, que é bairro São Luís. Não é Jardim São Luís, não gosto quando falo isso. Tem o Jardim São Luís, tem o bairro São Luís. É só bairro São Luís, não existe Jardim São Luís. Né? E já falo até com um certo preconceito. Isso não existe. Todos são cidadãos, todos pagam os seus tributos corretamente. Então lá é somente bairro São Luís. Então há uma parcela, uma parte desse bairro que precisa muito. Que tem que levar, muitas mães têm que levar os seus filhos em outras creches de outros lugares. Então, e o bairro cresceu bastante. Assim como eu falei, nós temos aí o Parque América, que está gigantesco. Vocês sabem disso. E temos também os outros bairros adjacentes, o Jardim Rosinha, que é dado no São Luís. Nós temos o Jardim São Jorge, Santos Dumont, certo? E tem creche que, por exemplo, as do bairro Jardim Aeroporto, elas só atendem aquela localidade, pois já é muito grande. O Jardim Aeroporto realmente é gigantesco, né? Então, eu acho que é hora de olhar pelo bairro São Luís. O bairro cresceu já faz um tempo e continua em constante crescimento, né? E a gente sabe que isso é uma solicitação de muitas pessoas. Eu acredito que não só para esse vereador, como para muitos outros, né? E eu quero dizer aqui que o nosso bairro não tem creche municipal, não. Nosso bairro não tem. Nosso bairro tem o SEAP, que é uma entidade que tem parceria com a prefeitura, certo? Mas é uma entidade pequena, infelizmente pequena, né? E quando foi inaugurado, ele atendia uma certa quantidade de pessoas. Hoje, com o crescimento, já não é mais possível. Então, fica aqui essa indicação. Quero só, por último, para finalizar, colocar aqui a solicitação que me fizeram. Você falava aqui em plenário sobre a segurança aqui na nossa cidade, que eu tenho certeza que já está sendo olhada com mais carinho, né? Nós tivemos recentemente a reunião, né, com a alta cúpula da Polícia Militar, o Coronel Camille, né? E devido a proximidade do Regente Feijó, da Escola Regente Feijó, né, e CEUNSP, estão vendo muitos furtos de veículos naquele local, nesses locais. É impressionante. Na última quarta-feira, nós vimos noticiado no jornal, foi queimado um carro na rua Dr. José Elias, lateral do Regente Feijó. Então, imagine só, você está na sala de aula, como jovem vejo, e você ser chamado, na hora que você chega no seu carro, inteiro queimado, inteiro destruído, nem sabe por quê. Então, fica aqui para que as autoridades, elas realmente vejam mais, olhem mais por aquela área que está realmente carente de segurança. Muito obrigado. Solicito a secretária e do próximo vereador inscrito. Vereadora Balbina, por 15 minutos. A palavra é a vereadora Balbina, do vereador Paula Santos. Presidente, vereadores, depois dessa aula de medicina que nós tivemos, né, até difícil falar aqui, né, Eduardo? Mas foi muito bom, válido, tudo que é para ajudar a cidade, eu acho muito bom. Eu queria dizer, Eduardo Ortiz, que você comentou aí sobre as creches. Na semana passada eu dei aqui uma sugestão, uma solução. Eu acho que não dá para esperar. As crianças não suportam mais ficar sem ter as creches e as mães sem o trabalho. Então, se não tiver uma solução imediata, fica difícil. Então, eu acho que nós temos que resolver o problema, nós não, né? O executivo, e que tome alguma iniciativa aí, alguma atitude e ajudem essas mães que estão desempregadas por falta de creches. Voltando também a falar um pouquinho do assunto que até o vereador disse aqui, dos bairros.
Vereador Ortiz, eu tive 2 mandatos nessa Casa de Leis e 2 mandatos foi discutido aqui, por exemplo, sobre o Novo Itu, aquela população que mora ali na favela do Novo Itu, e que quando está muito sol, muito calor, eles ficam fora, eles não conseguem ficar dentro do barraco, não tem como. Quando está chovendo, eles também não conseguem ficar lá dentro, porque chove dentro também, e o esgoto correndo a céu aberto. E há 2 mandatos que eu tive, discutimos, falamos, e a providência não foi tomada. Nenhuma providência foi tomada. Quando chega perto das eleições, daí nós notamos em alguns lugares casas populares, casas de pombas, porque as casas que fizeram ali no CDHU ali perto, são casas que não dá para a pessoa, é impossível morar dentro de uma casa daquela ali. É só mesmo, as pessoas agradecem, claro, é importante porque elas estão deixando um barraco, mas não muda muito não. Não muda, a única diferença é que o barraco é de madeira, e lá eles fizeram de cimento, mas o espaço é o mesmo, o espaço é o mesmo. Então eu acho que a nossa população precisa muito, muito que o Poder Executivo tenha piedade, eu já digo piedade, moradia, educação, saúde. Muito se discute aqui que a saúde em Itu está ótima, a saúde é péssima, péssima a saúde da nossa cidade. O líder do prefeito vive batendo aí que a cidade tem uma ótima saúde, que atende não sei quantas pessoas de outras cidades. Deve ser por isso, atende de outras cidades e Itu fica carente de saúde. Então Itu não tem uma boa saúde, Itu não tem uma boa educação, Itu não tem nada que se diga que vale a pena. O Simplício, ele fez uma grande propaganda da cidade de Itu, só que propaganda, ele levantou a cidade de Itu, só que quando os turistas chegam à cidade de Itu, não é nada daquilo. Por quê? Porque não deram continuidade no que era para ter dado. Por isso que a cidade de Itu hoje, ela não consegue caminhar. Se vocês forem aí para Sorocaba, vocês podem notar a diferença da cidade de Sorocaba e cidade de Itu. Aqui onde se fala, como fez o vereador Givanildo, um espaço para as bicicletas, em Sorocaba já existem até as bicicletas. Olha o avanço. Por quê? São políticos voltados para o desenvolvimento da cidade, não para eles próprios. Essa é a diferença da nossa cidade. Desenvolvimento para a cidade, não para o político. E aqui é isso que acontece. Eu queria falar um pouquinho hoje, como disse o vereador Olavo, das calçadas, vereador. Olha, além desse problema que o senhor citou, ainda nós temos o problema de não ter calçadas na cidade de Itu, porque na cidade de Itu não tem calçada. Não tem calçada para caminhar. Eu recebi a visita da minha tia esses dias de Ribeirão Preto, ela ficou horrorizada, porque eu venho para minha cidade, venho conhecer minha cidade. Confesso que eu fiquei envergonhada. Quando ela subiu a Floriano Peixoto, quando ela andou pelo centro da cidade, ela falou, mas essa é uma cidade turística? Eu fiquei envergonhada. Então isso aí acontece com a maioria dos turistas que vêm para Itu. E também quem mora aqui em Itu que sofre o problema. E falando em calçada, vereador Olavo, eu recebi uma denúncia. Eu nem conheço o proprietário, para falar a verdade, mas eu acho que nós estamos aqui para denunciar. Na Rua Convenção, eu acredito que todos que estão aqui conhecem, que é impossível não conhecer, o último recurso. Ali é uma aberração o que aquele dono do último recurso faz. Ele chega a colocar placas na árvore. Eu caminho à noite, ali tem que desviar da calçada, porque ele usou a calçada toda para colocar o material dele na calçada. E a fiscalização onde é que está? Por que ainda não deu uma multa para aquele dono desse estabelecimento, que eu não o conheço? Mas os próprios moradores da Rua Convenção, eles não suportam mais, inclusive com ratos, baratas, que eles convivem porque saem de dentro lá do espaço onde ele usa, que é o último recurso. Usando a calçada, usando a árvore, colocando janelas, colocando portas, tudo na calçada.
E onde é que está a fiscalização, líder do prefeito? Eu gostaria que o senhor até levasse essa mensagem, porque não é possível a fiscalização. Eu tenho certeza que passa a Rua Convenção, é uma rua de passagem. Eu morei na Rua Convenção e há muitos anos está aquele último recurso ali, e eu não sei como que ninguém tomou providência daquilo ali, porque, como disse, não tem condições das pessoas caminharem na calçada, vereador. É impossível. E agora ele está utilizando a árvore para colocar uma placa. Então eu acho que ou eles estão fazendo, ou a fiscalização está fazendo vista grossa, porque só pode ser vista grossa. Eu não sei o que está acontecendo. Então eu espero que tome providências, porque não pode acontecer isso. Sem contar outras coisas mais que vem acontecendo. A pessoa tira o entulho, põe na calçada, eu acho que daí tem que multar o dono da casa que colocou o entulho ali na calçada. Não é a prefeitura, daí tem que multar o dono. Agora, para isso, dependemos do poder público. Se a pessoa tirou um sofá velho, tirou um entulho e jogou na calçada, e o pedestre não pode passar pela calçada, tem que multar o dono da casa. Eu acho que tem que existir lei aqui nessa cidade. O que falta aqui é lei, que não existe. Não existe fiscalização aqui. Quando chega lá o fiscal, porque eu vou arrumar, ou porque eu nem sei o que ele faz lá com o fiscal, entendeu? Não quero nem saber também, né? Porque não cabe a mim, mas alguma coisa acontece para não ter fiscalização. Como uma senhora, que inclusive ela está toda semana, essa semana ela não está aí, quando ela denunciou lá no Jardim Oliveira um lava-jato na praça. Quando ela denunciou um restaurante que não funciona de acordo com a vigilância sanitária. Porque seria possível que não tem funcionários na prefeitura para dar uma olhadinha nesses problemas da cidade? A cidade já sofre demais. Ainda não tem fiscais? Como é que fica esse negócio? Então é um pouco difícil trabalhar aqui na Câmara e de lá nós temos o lado contrário. Se me permite uma parte. Permite. Uma parte, vereador Sérgio Castanheira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Valmir, quanto à colocação de materiais nas calçadas, isso eu não posso até dizer nada da senhora. Mas no ano passado, o Departamento de Vetores do Centro de Zoonoses atuou esse dono no último recurso por encontrar criadores de larvas de dengue e por causa de encontro também de animais sinantrópicos, que seriam ratos, baratas, né? Eu posso pegar, eu não tenho em mãos agora, porque isso aí fica a cargo do Departamento de Vetores, coordenado pelo Gilberto Lucena, mas eu posso trazer na próxima sessão de quantos a pessoa foi autuada e foi multada. Então, foi no ano passado, no final do ano passado. Eu não tenho dados agora para te dar exatamente o que foi, mas o Departamento de Vetores fiscaliza e autua e multa, principalmente imóveis que têm reincidência de criadores de larvas de dengue. Do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Deixa eu comunicar agora uma parte, não sei se... Rapidinho, não mais Então, nesse ponto, eu posso te garantir que a Prefeitura está fiscalizando, está autuando e está multando nesses casos de animais sinantrópicos e de criadouros do mosquito Aedes aegypti, causador do vetor, do caso, do vírus da dengue. Obrigado. Ok, vereador. Então, mas aí entra naquilo que eu falei. Onde é que está a lei? Cadê a lei? O homem foi multado. De repente ele até pagou a multa, certo? Ele pagou a multa, mas ele tem que tomar as providências. Então eu acho que cabe a fiscalização aí, um trabalho mais sério, que está faltando seriedade. Senão, você multou, não tomou as providências, falta seriedade nos fiscais aí. Então que fique aqui registrado nessa Casa de Leis. Outro assunto importante de uma indicação que eu fiz hoje, que eu também faço as indicações quando eu recebo, as pessoas trazem até mim a reivindicação. É sobre a cesta básica dos funcionários públicos. Eu, na gestão passada, eu já fiz um projeto de lei, o projeto não passou nessa Casa de Leis aqui, mas eu não concordo, e como muitos funcionários públicos não concordam, da forma que está sendo, a cesta básica, na verdade, é uma cesta muito boa. Ninguém pode reclamar da cesta, e não estou aqui para reclamar da cesta básica. Mas, às vezes, duas pessoas trabalham na prefeitura.
elas recebem 8 pacotes de 5 quilos de arroz. O que ela vai fazer com isso? Ela vai vender. Automaticamente ela vai vender, porque eu conheço o comércio de cesta básica aqui na cidade de Itu. Que a pessoa fica esperando o funcionário receber para ir comprar dele, porque ele compra mais barato. Então eu acho que esse prefeito que está aí, começando agora, o antigo não quis, aliás, não sei por quê, porque eu acho que, aliás, tem algumas cidades aí que houve superfaturamento, teve muitos problemas na cesta básica, todo mundo sabe disso, mas eu pediria ao prefeito que desse o vale alimentação aos funcionários, no mesmo valor da cesta. Que o funcionário entrasse no supermercado e ele tivesse a dignidade de poder comprar o que ele quisesse. Lógico que menos, não pode bebida alcoólica, não pode cigarro, isso já é uma lei, entendeu? Mas se ele quiser comprar uma carne, se ele quiser comprar um produto de limpeza, se ele quiser comprar o que ele quiser, e ele vai utilizar muito melhor o dinheiro do que receber uma cesta básica, que ele vai vender uma, porque ele não precisa de duas, se trabalham 2 pessoas na prefeitura, ela recebe 2. Às vezes o filho trabalha numa empresa, recebe uma outra cesta, o outro trabalha na outra empresa, recebe uma outra cesta. Então, que o órgão público desse em dinheiro. Hoje uma cesta custa aproximadamente, uma cesta da prefeitura, 200, 220 reais aproximadamente. Se der esse dinheiro para o funcionário público, ele vai utilizar esse dinheiro naquilo que ele necessita e não vender a cesta básica como hoje acontece. Daí vem lá o arroz, vem lá o óleo, que é útil, daí vem a farinha, daí vem o fubá. Ele não come fubá, farinha todo dia, gente, entendeu? Daí coloca lá 4, 5 pacotes de balas, entendeu? Para adoçar a cesta, entendeu? Adoça a cesta. E quem não tem criança nem chupa bala, certo? Nem chupa bala. Então eles pegam tudo e vendem. E isso está acontecendo. É um mercado. Um mercado. Então, eu gostaria muito que essa indicação, ao chegar nas mãos do prefeito, ele pensasse um pouquinho. Porque na gestão anterior, nós ficamos sabendo que teve falcatrua com a cesta básica. Teve sim. Entendeu por quê? Porque compra a cesta básica, logicamente, que alguém leva vantagem, como diz o negócio aqui, né? Alguém leva vantagem. Então é muito fácil eu pagar 220 reais de uma cesta básica, mas o que será que está acontecendo por trás? O que será que está havendo? Então eu acho que nós, vereadores, temos obrigação aqui de tomar essas atitudes. Eu sei que aqui todos são situação, a maioria, né, são situação, não discuto, eu acho que eles estão corretamente dentro do papel deles, mas eu acho que a população não merece isso. Eu acho que quando ela vota no vereador, ela vota para que o vereador resolva o seu problema, para que o vereador interceda junto a ela. Nós somos a voz do povo. E o que acontece hoje? Estamos aí sendo taxados aí no Facebook que não fazemos nada. Isso aí todos estão jogados na vala comum. Então quando eu digo que eu não sou oposição e não sou situação, eu sou a população. Eu ganhei para defender a população. Agora eu preciso que o executivo também tenha uma posição de postura de político, não uma postura de alguém mandar, entendeu? Por detrás alguém mandar. Nós não queremos isso mais. Passado é passado. Nós estamos no presente. Vamos agora fazer a coisa certa. Quem sabe não muda? Quem sabe tu não consegue crescer um pouquinho? Quem sabe a nossa cidade não se desenvolve? Quem sabe e tu não consegue chegar no topo? Onde chegou Sorocaba, onde chegou Indaiatuba. Por que Indaiatuba dá certo? Por que Salto está dando certo? Por que tu não dá certo? Porque os políticos governam para eles e não para a população. Então eu gostaria muito aqui que esse problema da cesta básica, eu não fiz um projeto, porque eu tenho certeza que não ia passar o projeto, mas se algum vereador de repente quiser fazer o projeto, seria importante até, para fazer com que a prefeitura desse o vale alimentação e a pessoa comprasse o seu
seu alimento no supermercado, sem precisar estar carregando cesta básica e economizar com funcionários, a pessoa não precisava se deslocar e buscar a cesta básica. Então eu acho que seria uma forma de ajudar os funcionários públicos, de dar qualidade melhor a eles, de fazer com que não tenhamos gastos com funcionários. Eu acho um projeto muito importante. De repente, fiquem à vontade para vocês desenvolverem esse projeto. O presidente aqui também, ele também dá cesta básica para os funcionários. Pense nisso, presidente, é muito importante dar autonomia. Tem que acabar com essa política voltada só para si. Nós temos que ter uma política voltada para a cidade. É isso que eu pediria ao senhor. Muito obrigada. Solicita a primeira secretária a leitura do próximo. Vereador escrito. Vereador Dr. Bastos, por 15 minutos. Com a palavra ao vereador Dr. Bastos. Solicitou ao vereador Matheus que assuma a presidência. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde a todos. Como líder do Executivo Municipal, evidentemente, vamos comentar algumas coisas aqui que já foram citadas anteriormente, até para informação dos nobres colegas em relação a esses assuntos já comentados. Inicialmente, eu gostaria de comentar sobre a palavra do nobre colega vereador Eduardo Ortiz, até dizer que foi muito bem explicado, gostei muito, e a gente fica contente quando o tema de saúde ele é explorado, e realmente foi tudo muito bem explicado em relação a doença. Só que é preciso justificar, inclusive, a indicação do nobre colega. Se tivesse vindo falar conosco, a gente já teria explicado sobre esse assunto, uma vez que eu continuo como coordenador do ambulatório de moléstias infecciosas do município de Itu. E esse ambulatório de moléstias infecciosas do município de Itu é uma referência nacional e ele é um ambulatório reconhecido pelo Ministério da Saúde como referência em todos os programas da área de infectologia, a qual eu montei esse ambulatório há 23 anos na cidade de Itu. E um dos programas que existe é o programa da tuberculose. E dentro desse programa da tuberculose que o Ministério de Saúde nos supervisiona, já existe esse programa de moradores de rua, pessoas que vivem na rua. Esse programa já existe. Esse tipo de abordagem que Vossa Excelência colocou já é feito. E, inclusive, já está pronto um projeto para iniciar semana que vem, que chama-se Consultório de Rua, no mês de maio, agora, desculpa, mês que vem. E esse atendimento a esses moradores de rua já existe. 90% deles já são examinados, não só com exames radiológicos, mas também o exame dos carros, que é por onde se elimina o bacilo da tuberculose, e são encaminhados a Campo de Jordão e Araraquara, são internados, né? Nós levamos de ambulância, internamos, e eles recebem alta e acabam alguns retornando. A grande maioria deles é de fora, eles passam por aqui, às vezes períodos, depois acabam indo embora, e outros que ficam aqui acabam até retornando, mas esse controle da parte de doenças infecciosas já existe e ele é muito bem feito. O programa de tuberculose, o programa de hanseníase, o programa de DST-AIDS, o programa de hepatite, todos esses programas nacionais, e tu tem ele como referência, esses programas, e pratica esses programas, tem um protocolo do Ministério que a gente segue. E essa preocupação de Vossa Excelência foi muito importante, porém ela já é feita no nosso município. Embora sempre se diga que Itu é uma cidade que precisa dar certo, né, que outras dão certo e Itu não dá certo, mas Itu dá certo sim. Itu é referência para muitos municípios. Inclusive eu já coloquei aqui semana passada e volto a falar que Itu recebe munícipes de todas as cidades vizinhas para vir serem atendidos aqui, para vir serem tratados aqui, até de cidades, que foi citada aqui como cidades, que é a mais importante da região, e tu atende até pessoas dessas cidades. Então, na área da saúde, eu posso falar com muita propriedade, que estou na área de saúde em Itu há 23 anos, coordenando esses programas da área de infectologia, e existe sim toda essa preocupação.
Os funcionários do ambulatório de moléstias infecciosas são muito bem treinados e participam de todos os cursos que o Ministério oferece. E o Ministério nos cobra essas ações sociais na área da infectologia, porque a tuberculose, a hanseníase, a AIDS, as hepatites, são doenças que nós temos que ter controle no município. E o município de Itu é um dos municípios do estado de São Paulo que maior controle tem sobre os seus doentes nessas áreas. E o bloqueio é feito, a eliminação do doente em relação à doença, quando precisa ser internado, ele é internado, quando não necessita, o medicamento é dado monitorado, e a gente tem um controle efetivo sobre esses doentes. Eu fico muito tranquilo, inclusive até como existe, né, informação, já até me telefonaram 2 vezes para dizer, mas a gente tem isso. Não, tem, lógico, tem. Eu não chegou na minha hora de falar, quando chegasse eu iria falar. Então esse programa existe, é desconhecimento de Vossa Excelência, por isso que eu fiz questão de colocar, mas foi muito bem colocado, porque é uma preocupação que a gente tem que ter. Inclusive já tem essa preocupação. Com certeza. Com a palavra o vereador Eduardo Ortiz. Agradeço de coração, Dr. Bastos, a explanação, a rápida explanação que o senhor já nos deu. Essa solicitação que foi feita já faz um tempo, desde janeiro há esse pedido para eu fazer, e eu não vinha fazendo, até que chegou o momento de se fazer. Então acho que é importante, peço gentilmente para o senhor, que o senhor veja efetivamente se está sendo feito, se está sendo executado esse programa que foi iniciado pela Secretaria, e está de parabéns se está sendo feito. Agora, se essa solicitação foi feita já há um tempo atrás, acredito que é para ser verificado, certo? Gostaria que o senhor, como líder do prefeito, que membro da Câmara, o senhor levasse essa solicitação, verificação, não solicitação, o senhor mesmo verificasse se realmente está sendo feito. Não é porque é só programa do governo, ele fala, não, foi o governo que fez, então está sendo feito, é claro que está, e não vai lá ver. Então tem que ver sim, tem que ver se está sendo feito, se os funcionários estão realmente fazendo. Se estiverem, eu agradeço de coração e vou parabenizá-los aqui em plenário e gostaria dos resultados também. Obrigado. Obrigado pela parte, novamente, eu já fiz isso, acabei de ligar para a enfermeira-chefe do ambulatório, e ela falou, doutor, estamos com todos os casos sob controle, e liguei para o secretário inclusive falou que o projeto do consultório de rua, inclusive, já está pronto para começar, além dessa busca ativa que eles fazem. Então, acabei já de conferir tudo que foi falado, tudo que eu estou falando já foi conferido, já foi verificado na ponta onde está sendo feito o trabalho. E hoje eu estive lá no ambulatório atendendo, continuo atendendo no ambulatório, e realmente tem esse serviço lá, por isso que eu estou falando, de todos os programas que a gente coordena e a gente cobra isso. E os resultados estão lá. Vocês me passaram que o resultado é acima de 90% a eficiência e eficácia desse serviço. Mas foi muito bom ter levantado essa questão para a gente até poder falar, porque às vezes como é o nosso dia a dia de trabalho, a gente nem consegue colocar certos assuntos nessa casa para informação do plenário, da imprensa, enfim, que possam saber do que a gente tem. Como eu falei anteriormente, né? Muito comentado que Itu não dá certo, mas Itu, eu já penso diferente. Eu acho que Itu está evoluindo sim, e tem tudo para se tornar uma cidade até melhor do que essas outras que são citadas, né? Que são citadas. Vejam bem, senhores, vamos ver no ano que vem qual é a cidade que vai abrigar uma seleção de Copa do Mundo. Será que essa cidade que dita que é primeiro mundo, a próxima aqui? Ou será que é Itu que vai abrigar uma seleção de Copa do Mundo, de repente até uma seleção de pontas? Então, a gente tem que esperar os resultados para ver. Eu concedo uma parte. Não, vereador. Uma parte, vereador Zelito. Fiquei feliz pela Eduardo Ortiz, pela colocação, mas eu acho que Itu é sim uma referência, porque eu tenho 2 pessoas na minha família que têm esse problema de saúde e é tratado na cidade de Itu. Então, Itu sim é uma referência, sim, doutor. Eu acho sim. Até porque eu já discuti aqui sobre a saúde de Itu, que eu acho que é boa sim a saúde. Ontem eu fiz uma visita em Mairinque. Estava visitando Mairinque, a cidade de Mairinque é atendida na cidade de Itu. Então, parabéns, doutor Bastos, por ser líder do prefeito, e por dar essas informações para a gente. Tem muitas coisas que a gente não sabe. E Mairinque é atendido na cidade de Itu. Então, Itu é uma referência. Se uma cidade vizinha próxima nossa vem ser atendido tudo aqui,
Então não tem que falar mal da cidade, da nossa região e da nossa cidade aqui, que é uma referência, sim. Obrigado. Obrigado, nobre vereador, pela parte. E realmente eu confio muito que, não porque estou aqui como líder do governo, mas como munícipe, como médico, morador da cidade, eu confio muito no município de Vitória da Presidência. Eu acho que nós temos um grande potencial. Eu, como estou na área da saúde, labutando diariamente e convivo com outros municípios, eu trabalho também em outros municípios, e a gente vê que Itu está muito à frente na área de saúde, muito. É lógico, a gente sabe que a saúde pública em Itu, no Brasil inteiro, como em Itu, tem problemas. Como no Brasil inteiro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema excelente no papel, mas é muito falho na prática. Isso a nível nacional. A gente sabe disso. Ninguém vai tapar o sol com a peneira, né? Agora, aqui, a gente tem uma preocupação muito grande em suprir o que o SUS não nos concede. Ou pelo menos aplicar o SUS aqui de uma forma onde a gente tenha condições de ter uma saúde de qualidade. Existe essa preocupação. Eu fiquei à frente da secretaria quase 4 anos e realmente existe essa preocupação. A Secretaria de Saúde de Itu são funcionários antigos que já trabalham há alguns até mais de 20 anos e a gente vê a preocupação. Então, realmente, a saúde é muito complexa e a gente sabe que a saúde é uma coisa dinâmica. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe se vai ficar doente, ninguém sabe se vai haver um surto, alguma coisa. Então, é uma coisa que a gente não pode prever, mas a gente tem que estar preparado. E nesse ponto, da área de prevenção, a gente tem um trabalho muito grande, um trabalho que é muito eficiente e a gente se preocupa muito com o trabalho preventivo, principalmente nessas doenças. Eu ia até comentar também, eu acho que ainda dá tempo, sobre o que a gente fez na cidade em relação, na saúde, ao apoio à mulher, né? A gente desenvolveu na cidade, durante esses anos, muitos programas e muitas áreas de apoio à saúde da mulher, né? De apoio à saúde da mulher. No final do ano passado, antes de encerrar o governo, o ex-prefeito inaugurou o Centro de Referência da Mulher, que não é qualquer município que tem. Não é qualquer município que tem um Centro de Referência da Mulher. E nós conseguimos inaugurar, está funcionando na Rua Santana, e o aparelho mamógrafo já está comprado, e ultrassom, atendimento ginecologista de alto risco, né? Qual é a cidade que tem um atendimento de ginecologia de alto risco? E tu tem. Então a gente tem que aproveitar esse gancho que o nobre colega Eduardo Ortiz colocou sobre a saúde, até para justificar, né, que a gente tem, que muitas coisas as pessoas às vezes não sabem por desconhecimento. Então, o Centro de Referência da Mulher, o próprio ambulatório de moléstia infecciosa, que faz um atendimento diferenciado às mulheres, a gente conseguiu botar no ambulatório de moléstias infecciosas serviços especializados para atender doentes que não tenham acesso facilmente a outras unidades, por serem portadores de tuberculose, hepatite, AIDS, enfim. E a gente colocou essas especialidades, inclusive a ginecologia para a mulher, a portadora, ter o atendimento diferenciado ali. Então a gente tem serviços, referências, sim, que são muito elogiados pelas pessoas que vão lá e por pessoas de outros municípios que vêm e falam, puxa, no meu município não tem isso. Então é importante a gente também divulgar o que é bom, o que tem de bom, não só o que está ruim ou o que precisa melhorar. Lógico que a gente tem que falar também, mas tem que também dizer o que tem de bom, né? Nem tudo está perdido. E esse serviço de apoio à mulher é muito importante. O desenvolvimento do programa de vacinação do câncer de colo de útero, né, que não tem hoje em dia. Quanto o município gostaria de ter o programa de prevenção ao câncer de colo de útero? Nós estamos falando de câncer, gente. Câncer é uma doença que mata. E a segunda causa de câncer em mulheres, câncer de colo de útero. A primeira é mama, a segunda é o útero, o câncer de colo de útero. E a gente tem aqui a ferramenta, que é a vacina aplicada nas meninas, para que no futuro elas não desenvolvam esse câncer. Então, existe uma preocupação grande com a prevenção, grande com as mulheres e também com essas doenças contagiosas. Isso tem, é lógico. A gente precisa de ter também, junto com isso, a educação básica, porque tem que educar a população com a informação. É aí que entra o meu grande projeto, que é tentar unir a saúde com a educação para que haja
para que haja nas escolas, no currículo escolar, a informação para a criança, para que ela tenha a educação em relação à saúde e não desenvolva a doença, que é a base de tudo. Então é muito importante, o tempo está esgotando, eu só gostaria de colocar aqui, colocar junto ao vereador Olavo Volpato, em relação ao que ele colocou do nosso Exército Brasileiro, e parabéns pela moção, né? Fiz questão de assinar junto, porque é realmente muito importante para uma cidade como Itu ter um quartel do Exército Brasileiro. Como Vossa Excelência colocou, não é qualquer cidade que tem um quartel como Itu tem. Isso é um outro ponto positivo para a cidade de Itu. Não é qualquer cidade. Qual é a cidade da região que tem um quartel? É Itu e Jundiaí. Nem Sorocaba tem. Nem Sorocaba tem. Então é importante frisar isso. E é por isso, sim, que a FIFA vê com bons olhos a cidade de Itu para ser sede de uma seleção da Copa do Mundo. Enfim, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, né, e dizer que eu, como sou suspeito a falar como militar, e que labutei aí, trabalhei muitos anos aí no nosso segundo GSL, e parabenizo Vossa Excelência por essa moção que foi feita hoje. Obrigado. Dando sequência aos trabalhos, nessa oportunidade.